Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa quinta aula. A nossa quinta aula aqui, que é Mercado de Trabalho do Engenheiro Eletrônico, da disciplina Introdução à Engenharia. Meu nome é Ricardo Silva Borges e estamos aqui na Faculdade Netcom, certo? Então, vamos seguir também a biografia sobre o livro Introdução à Engenharia, Conceitos, Ferramentas e Comportamento, do Walter e do Luiz Teixeira. Então, a nossa quinta aula será sobre o mercado de trabalho do engenheiro mecânico, do engenheiro eletrônico, ou seja, como ele se encontra no mercado de trabalho e quais são as atribuições que o engenheiro eletrônico realiza em benefício da sociedade. Certo? Então, aqui na faculdade Netcom, né, a formação de engenheiro eletrônico deve proporcionar ao profissional as condições para produzir e aplicar os conhecimentos específicos e tecnológicos voltados para sistemas automatizados, residenciais, tanto também prediais como industriais. Para tanto, o aluno deverá ser capaz de, ou seja, quais atribuições que o aluno terá após sua formação na faculdade Netcom. Ter clareza sobre os aspectos produtivos, tanto de processos como de serviço, na sua organização, suas relações com a sociedade, o papel da tecnologia nesse processo e o papel do cidadão trabalhador, né? Ou seja, o papel social, qual papel o engenheiro eletrônico irá realizar em benefício da sociedade e também em benefício também do desenvolvimento sustentável, né? Utilizando recursos de forma consciente. Então, outra atribuição é permanecer motivado para estar sempre aprendendo a buscar seu contínuo aperfeiçoamento, né? Melhoria contínua em seus serviços e processos e na perspectiva de uma visão empreendedora, certo? Outra atribuição é entender a empregabilidade como uma condição para competir eticamente na busca de um trabalho técnico, né? Bem específico. Conviver em trabalhos em grupos, né? Com a perspectiva de solucionar problemas e tomar decisões bem assertivas, né? Decisões conscientes, entre outros fatores. Também outra atribuição que o engenheiro eletrônico irá ter após sua formação na faculdade Netcom é atuar em gestão de recursos humanos, processos e finanças, né? Como vocês sabem, a área de engenharia é a área de exatas, então ele se adapta a esses processos. Ler, interpretar, desenvolver e instalar o quê? Sistema de automação residencial, predial, industrial. Ou seja, isso é algo bem específico que o engenheiro eletrônico tem bastante domínio após a sua formação. Desenvolver automação na indústria da manufatura e de processos a partir dos conhecimentos proporcionados pelo curso, né? Ou seja, utilizando a engenharia da qualidade, né, em seus processos. É muito importante. Dominar os princípios da manutenção e dos processos automatizados, né? Ter domínio teórico e prático, tanto na parte de manutenção como na parte de automatização. Construir protótipos de sistemas eletrônicos industriais e comerciais, certo? Ou seja, bastante flexíveis e com durabilidade. Prestar consultoria na realização de serviços de vendas de equipamentos e sistemas eletrônicos para a indústria de mercado de serviço, né? Ou seja, conforme a necessidade do mercado, o engenheiro eletrônico irá realizar seu serviço visando estabelecer o que está pretendido, que o consumidor está querendo, né? Ou seja, o cliente, conforme a necessidade do cliente. Realizar a perícia e avaliação técnica, instalar, operar e fazer o que? Manutenção de sistemas e equipamentos. Outra atribuição, projetar e desenvolver componentes de equipamentos e sistemas eletrônicos empregados na automação industrial. Outro, desenvolver sistema de geração, transmissão e distribuição de eletricidade e eletrônica. Outra atribuição que o engenheiro eletrônico vai ter após sua formação, realizar vistoria, perícia, avaliações de obras, serviço técnico e de responsabilidade de emitir laudos e pareceres. Estudar a viabilidade técnica e econômica dos projetos, né, conforme a necessidade do cliente. Desenvolver equipamentos para a biomedicina, ou seja, como a gente sabe, essa parte da biomedicina ela é mais laboratorial, né, algo bem mais específico. Ou seja, então utiliza recursos e equipamentos mais frágeis, menores. Então, quem tem domínio
nessa área é justamente o que? O engenheiro eletrônico, diferente do engenheiro eletricista, né? Que não teria esse domínio como o engenheiro eletrônico tem. Desenvolver sistemas embarcados, né? Por exemplo, em satélites, em foguetes que é realizado em lançamentos suborbitais, como lançamentos orbitais também. Então, portanto, o engenheiro eletrônica deverá desenvolver um conjunto de competências e habilidades para garantir o quê? O domínio de conteúdo prático e técnico, né, que eles vão aprender durante o curso de engenharia eletrônica na faculdade Netcom, que se articula para a formação do perfil profissional desejado pelo mercado, né? Ou seja, um profissional adepto, né, conforme a necessidade do mercado. Então, o mercado de trabalho para engenheiro eletrônico está em expansão, né? Principalmente aqui no Maranhão. A primeira turma de engenharia eletrônica será formada aqui pela faculdade Netcom, aqui no estado. Então, e como a gente sabe, esses pequenos equipamentos, esses pequenos sistemas, como vocês podem observar na imagem abaixo, só quem tem domínio mesmo absoluto é o engenheiro eletrônico. Então, como a gente sabe que a tecnologia está avançando cada vez mais, né? Eles vão utilizar mais esses dispositivos práticos, flexíveis, menores. Então, por isso que o curso de engenharia eletrônico está em expansão. Além das tradicionais áreas de transmissão e distribuição de energia, que absorve profissionais em todas as regiões do Brasil, a procura crescente desses engenheiros, né, em centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas e indústria, né? Ou seja, o intuito das empresas, né, é ter o quê? O perfil de competitividade, ou seja, produtividade. Então, consequentemente, o engenheiro eletrônico é esse profissional que o mercado necessita. Então, a nanotecnologia e a microeletrônica são áreas de atuação extremamente promissoras para esses profissionais. Ou seja, quem tem o domínio absoluto é o engenheiro eletrônico. Então, as vagas estão concentradas em todas as regiões do Brasil. O engenheiro eletrônico encontra oportunidade de trabalho em empresas do setor da construção naval, petróleo e gás, químico, empresas comerciais de equipamento eletrônico e de telecomunicações, empresas de projeto, instalações elétricas, hospitais, parques temáticos, universidades e instituições de pesquisa. Certo? Como vocês podem observar na imagem abaixo. Essas partes mais detalhadas e específicas envolvendo a nanotecnologia e a microeletrônica, o engenheiro eletrônico tem toda está apto, né, para operar e para realizar a construção desses equipamentos. Então, para podermos assimilar um pouco como a engenharia eletrônica está aplicada aqui, conforme esse esquemático das engenharias, nesse fluxograma não, nesse conjunto, podemos observar que conforme essa imagem, a engenharia eletrônica está ali na esfera da elétrica, né? Ou seja, temos ali, junto com a engenharia eletrônica, a eletrotécnica, a telecomunicações, a distribuição de energia, transmissão de energia, né? E tem contato direto na área da computação também, tem contato com a engenharia eletrônica, tem também um contato com a parte da mecânica, tem contato com a geração de energia, que envolve também a construção civil, a portos e aeroportos, tem contato com materiais, né? Como a gente sabe, como a gente pode observar, essa parte de dispositivos menores, flexíveis, que tenha bastante durabilidade e uma vida útil maior, o engenheiro eletrônico tem sempre em busca desses materiais. E também envolve também a parte de produção e ambiental, né? Como a gente sabe, a produção é importante que o engenheiro eletrônico tenha o perfil, né, daquela engenharia de qualidade, né? Ou seja, sempre buscar melhoria em seus processos, em seus serviços ou na construção de algum dispositivo. O engenheiro eletrônico tem que ter essa visão de querer sempre fazer melhoria, né? Realizar seu serviço em menor tempo, com uma melhor qualidade, com menos custo e entre outros fatores, né? E na parte ambiental, né? Ou seja, utilizar recursos sem prejudicar o meio ambiente, né? Ou seja, aquele perfil de desenvolvimento sustentável, que consiste em o quê? Utilizar os recursos naturais de forma controlada, sem prejudicar as gerações futuras que também querem utilizar esses recursos naturais, certo? Então, no entanto, apesar do nome e do setor ser parecido, né? A engenharia eletrônica como a engenharia elétrica, temos essa frase que o Alexandre Oliveira, né? Lá da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, lá de São Paulo,
comentou. Ou seja, a engenharia elétrica é mais voltada para o dimensionamento, né, na parte de redes elétricas. É algo macro, né, que envolve linhas de tensão e todo o sistema para transformar a energia mecânica em energia elétrica. Já a engenharia eletrônica é a área voltada para equipamentos eletrônicos, mesmo em uma escala menor, como celular, rádio, entre outros, certo? Então aqui a gente podemos observar mais essa diferença entre engenharia eletrônica e engenharia elétrica, né? Ou seja, vocês podem observar nessa imagem à esquerda, onde temos aqui rede de distribuição. Quem bate de frente nessa área é justamente o engenheiro elétrico, é eletricista, né? Já na imagem à direita, onde temos aqui equipamentos de microeletrônica, quem tem mais foco é o engenheiro eletrônico. Então, para distinguir e diferenciar a elétrica, os 2 primeiros anos do curso, né, são voltados para disciplinas básicas de engenharia, como cálculo, matemática e física. Após esses períodos, os alunos passam o quê? Cursar disciplina específica, como instalações elétricas, conversão de energia e sistema de transmissão de dados, ou seja, algo bem mais macro, né? Já a engenharia eletrônica, a graduação em engenharia eletrônica também possui uma grade curricular em disciplinas básicas, como matemática e física, que acontece nos 2 primeiros anos, ou seja, comum para todos os cursos de engenharia. Aí dentro das disciplinas específicas do curso, temos a parte de eletromagnetismo, eletrônica aplicada e sistemas digitais, certo? Isso diferenciando entre o curso de engenharia eletrônica e elétrica. Outra diferença que podemos observar que ao se formar na parte de engenharia elétrica, é preciso se inscrever no Conselho Regional de Engenharia, o CREA, né, para exercer essa função. A eletrônica também, da mesma forma. Então, a partir de então, o engenheiro elétrico pode trabalhar com projetos de sistemas elétricos, como usinas, estações e rede de geração de energia, além de equipamentos médicos e circuitos eletrônicos. Já o engenheiro eletrônico, ao concluir sua graduação, o engenheiro eletrônico torna-se apto para atuar no projeto de construção e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos e de seus sistemas, certo? Então, vamos observar aqui uma aplicação, um exemplo, onde a engenharia eletrônica pode criar uma infinidade de sistemas e entre elas um sistema eletrônico de monitoramento, certo? Ou seja, uma aplicação direta onde podemos observar que o engenheiro eletrônico que é responsável por fazer tal aplicação. Então, esse sistema é muito importante para essa parte de monitoramento, né? Quando se precisa executar certas tarefas que dependem de dados medidos de algum meio, dados esses que pode ser temperatura, luminosidade e entre outros, como vocês podem observar na imagem abaixo. Certo? Um exemplo, temos aqui os microcontroladores, né? Que são peças fundamentais dentro do sistema eletrônico de monitoramento. Ou seja, com uma programação básica bem definida, o microcontrolador pode controlar componentes ligados a ele e tomar decisões de acordo com os dados medidos por seus sensores, né? Ou seja, conforme sua aplicação, pode ter uma programação bem visível, bem aplicável, né? Ou seja, um microcontrolador dentro do sistema eletrônico de monitoramento desempenha o papel de cérebro e controla as funções de acordo com os dados medidos e seus módulos sensoriais, né? Já os sensores, né, com a aplicação, que também são medidores de informação que ajudam o microcontrolador a tomar decisões e executar funções que dependem dos dados presentes nessas informações medidas. Ou seja, dentro de um sistema eletrônico de monitoramento, os sensores desempenham o papel de monitorar os parâmetros-alvo. Então, aqui podemos observar uns exemplos de sensores, onde eles são responsáveis por fazer a medição de temperatura, luz, o pH da água, a umidade, peso, velocidade, vibrações, cor, pressão e proximidade. Então, tem inúmeras aplicações os sensores, né? Ou seja, faz esse tipo de medição. Então, a gente também pode observar que a maioria dos sensores mede apenas um parâmetro, mas em um produto eletrônico é possível combinar diversos sensores em um único sensor, né? Assim, medir várias coisas ao mesmo tempo e mandar essas informações para os microcontrolador, que decide qual função será executada conforme como está sendo aplicado, né? E temos também um exemplo, um modo de comunicação, também são responsáveis por transmitir os dados do microcontrolador
por algum receptor, né? Ou seja, ele que é responsável por fazer essa transmissão de dados, né? Então, dentro do sistema eletrônico de monitoramento, utiliza tais módulos e deixa o sistema mais mais cômodo, mais flexível, mais visível, e viabiliza um monitoramento remoto, né? Que é muito importante e bem preciso. Então, a boa relação entre o ser humano e a tecnologia é essencial para deixar um sistema de monitoramento mais eficiente e confortável para o usuário, né? Ou seja, para que o usuário se sinta bem e tenha assertividade nos dados que ele está lendo, né? Ou realizando a leitura. Então, um exemplo, né? Temos a internet das coisas, né? É um fenômeno que possui a capacidade de transformar tal relação. Então, dando continuidade, temos que o sistema eletrônico de monitoramento funciona da seguinte maneira. Os sensores enviam constantemente os valores dos parâmetros medidos para os microcontroladores, né? Ou seja, conforme o microcontrolador quer ler. E dentro dessa lógica programada, as funções são executadas dependendo dos valores recebidos. Então, fazendo uma analogia com o corpo humano, pode-se dizer que os olhos são sensores de luz, os ouvidos são sensores de som, e a língua é o sensor de paladar, e a pele é o sensor de tato e de temperatura. E com base dos dados medidos por esses sensores, o cérebro é o controlador do corpo, né? Pode tomar decisões que dependem desses dados. Então, como por exemplo, se a pele entrar em contato com uma superfície muito quente, né, o sensor de temperatura, que é caracterizado como a pele, irá enviar para o controlador, o cérebro, né, as informações de acordo com a temperatura medida naquele contato, né? Então o cérebro irá tomar decisões e se afastar rapidamente da pele dessa superfície, ou seja, caso esteja quente. Um exemplo a gente pode observar nessa imagem, né? Então, muito obrigado e terminamos aqui a nossa aula número 5.